O Setembro Amarelo é uma iniciativa de algumas associações, dentre elas a Associação Brasileira de Psiquiatria, o próprio CFM e outras instituições que existem no Brasil, de diversos outros fóruns, de diversas outras áreas dentro da saúde, para trazer um pouco mais de esclarecimentos sobre o suicídio, sobre a importância de nós atentarmos para o fato de que o suicídio cada vez mais aumenta. E, dentro desta nossa live que nós iremos conversar, entender que o suicídio ele está muito vinculado aos quadros depressivos. E, por isso, essa junção de falar sobre suicídio, depressão e maturidade. A depressão, como você bem disse, ela está muito mais muito mais do que a tristeza. A tristeza é uma emoção. Todos nós ficamos tristes e devemos ficar tristes quando temos um estímulo em qual o sentimento e a emoção pedido é a tristeza. A depressão ela tem uma característica de a falta de prazer, a falta de ter um sentido. Então, talvez a característica mais importante dos quadros depressivos são a ausência do prazer, a ausência de ter a felicidade e a desesperança. O suicida era um deprimido? Você pode dizer isso? Não, a gente não pode dizer que todo suicida era um depressivo. Pessoas com depressão nem sempre vão ter ideação suicida ou um comportamento suicida. Outras patologias, outros transtornos podem estar associados ao quadro depressivo. Eu cito bastante a questão das pessoas que têm dependência química, ou então pessoas com transtorno borderline, que são pessoas que têm uma impulsividade maior. Então, é importante dizer que nem toda pessoa que tem depressão irá pensar em suicídio e nem vai se suicidar. Doutora Priscila, quer falar alguma coisa? Isso. Tanto é que para a Organização Mundial, né, a depressão, inclusive, um dos critérios menores é tendência e ideação suicida, né? Como o Rodolfo mesmo disse, um dos maiores critérios que a gente tem é exatamente a falta de prazer. Então, estar em depressão e pensar em suicídio, realmente são coisas que podem acontecer, mas nem todo depressivo quer isso. Várias pessoas depressivas, elas perdem o prazer, mas ao contrário, elas querem inclusive melhorar. A gente vê que muitas pessoas com outras patologias se suicidam muito mais, quando a gente vai colocar no número, né? E depende também da idade. Por exemplo, os jovens se suicidam mais por causa de dependência química mesmo, não pela depressão em si. Por exemplo, né, acaba usando mais do que deveria, né, e acaba evoluindo para um quadro de suicídio, né? A população idosa, a gente realmente pensa, né? Por exemplo, o Rodolfo mesmo atende bastante, né? Bipolar, borderline, são pessoas que, na verdade, não tem um quadro depressivo clássico ou algo assim, e a gente realmente tem que sempre estar de olho, né? E, na verdade, em toda conversa que a gente tem com um paciente e ele apresenta, mesmo sem ter nenhum sintoma depressivo, alguma ideia, algum pensamento mais estranho, assim, de um pensamento fixo, né? Se eu for sair aqui no carro, eu posso morrer. Porque até mesmo um sintoma, né, de psicótico, de perseguição, esquizofrenia, né? Então, se eu sair aqui, eu vou morrer. Se eu sair aqui, se eu entrar no carro agora e eu andar até ali, eu vou morrer. Se eu for atravessar essa ponte, a ponte cair. Então, na verdade, esse tipo de paciente é o que a gente mais tem que pensar, né? E não no depressivo comum, que senão nós teríamos que pensar em suicídio até para todo mundo, né? Assim, seria uma coisa muito mais difícil. Então, o paciente com tendência a suicídio, são poucos os que não apresentam alguma coisa anterior, né? Geralmente eles apresentam, inclusive a gente fala, né,
que antigamente se dizia assim, quem fala que vai se matar não se mata. Mas o que a gente vê cada vez com mais frequência, quem fala que vai se matar está pedindo ajuda, está pedindo para ser olhado, ouvido, acolhido, em alguns casos até internado, né? Porque realmente pode acontecer a qualquer hora, né? Então, antigamente a gente acreditava realmente, eu ouvi isso na minha faculdade, né, há muitos anos atrás, que realmente, não, a pessoa se suicida, assim, ela só diz, é só para chamar atenção. E cada vez mais a gente vê que não, que realmente o risco aumenta muito. Existe um tabu na mídia que a mídia não noticia o suicídio com a alegação, com a justificativa de que, noticiando os suicídios, ela estaria talvez incentivando pessoas a ter ideias, enfim, a mídia acaba não noticiando. Eu pergunto a vocês acham que a mídia deveria noticiar mais os casos de suicídio? Sim. Não à toa nós estamos falando de uma campanha chamada Setembro Amarelo, que é uma tentativa de chamar atenção para isso. O suicídio, ele é um problema, né? Pegando aqui umas estatísticas, dando uma olhada em algumas estatísticas, para cada pessoa que se suicida, existem cerca de 20 tentativas, certo? De outras pessoas. Então é de 1 para 20. A pessoa que se suicida, de fato, ou que fala que vai se suicidar, ela está chamando a nossa atenção para ser tratada, para ser socorrida. Então, se nós pensarmos que se para cada pessoa que se suicida houve 20 tentativas, no geral, significa que as pessoas estão pedindo ajuda. E como é que nós ajudamos uma pessoa? Muitas vezes nós somos ajudados numa live, por exemplo, em que nós estamos falando sobre esse assunto. E a pessoa está dizendo, olha, isso que eu sinto é um problema e tem chance de ser ajudado. Então, a mídia sim tem que divulgar. O que nós alertamos, profissionais da área de saúde mental, né? Porque a geriatria, cada vez mais eu me convenço que é uma profissão da área de saúde mental, né? Quanto mais eu trabalho com geriatras, eu vejo o quanto este é um fator. E é tão importante quanto as outras comorbidades. O que nós verificamos é que a mídia ela tem que falar. Falar sobre isso incentiva as pessoas a pesquisarem sobre as formas de se tratar, as formas de se ajudar. A maneira como isso será dito é que fará a diferença. Se nós entrarmos numa exposição da pessoa, nós teremos problemas. Da pessoa em si. O suicídio, ele é profundamente desastroso numa família. Né? É difícil você encontrar uma pessoa que não conheça alguém ou que tem alguém da família que já se suicidou. E se não falarmos sobre isso, né, eu estava pensando a respeito disso, né? E como pai de uma menina de 6 anos, todas as minhas referências hoje são desenhos animados, né? E a Disney agora, né, no ano passado, ela fez um desenho chamado Encanto, né? E que existe um personagem chamado Bruno nesse filme, nesse desenho. E uma musiquinha que diz, não falamos do Bruno, né? O Bruno era aquele que foi excluído da família por apresentar diversos problemas. O suicídio é um desses Brunos da nossa sociedade. São excluídos, não são falados. E quando a gente não fala, a gente cria preconceitos. A gente não ajuda, a gente cria estigmas. Falar é fundamental. Doutora Priscila? Isso. Igual o Rodolfo falou, né, sobre o Bruno e tudo, não falar sobre o suicídio é realmente uma maneira da pessoa realmente acreditar que está sendo fraca, que está sendo anulada, porque, assim, só eu sinto isso, ninguém mais sente isso. Então, assim, eu estou muito errado, eu tenho um problema muito grave, porque
eu sou muito errada, ninguém mais sente isso. Agora, eu concordo plenamente com o Rodolfo, assim, uma coisa muito importante, o cuidado de como se fala, porque as famílias que têm alguém que suicidaram, um exemplo, né, o pai ou a mãe ou algum filho, elas nunca mais se recuperam. Então, assim, são famílias que são muito machucadas. Eu sou de uma cidade, né, eu fui criada, né, em Balneário Camboriú, e nessa cidade a gente tem um alto índice de suicídio em jovens da dependência química, né? Que é uma cidade de muitas festas, muita música eletrônica, muitas baladas em si. Então acaba que a gente tem um número grande. E lá, nenhuma vez na mídia, na minha infância e adolescência inteira, se falava sobre isso. Mas quando existiu o WhatsApp, se mostra, né, a cena toda, se mostra como isso aconteceu, se mostra o corpo, se mostra tudo. Então, assim, isso acaba sendo muito pesado, né? Então, assim, se a gente conseguir falar e colocar em números, em tudo bem, né? O vizinho aconteceu isso e tudo bem, mas agora quando você mostra muito, você acaba realmente fazendo feridas que não se curam mais, né? Então, tem que tomar muito cuidado com o jeito que fala, mas a gente tem que falar que isso acontece e que isso pode acontecer no nosso lado, e que a gente tem que estar atento. Isso pode acontecer com um colega de trabalho, que às vezes a gente não deu uma atenção devida naquela hora, né? Então, assim, é importante você saber, porque ao primeiro sinal que você ouve, você realmente ter. Aqui em Brasília, a gente teve uma coisa na pandemia, realmente eu não consigo dizer se isso existiu em outros lugares, porque exatamente essas estatísticas não são tão reveladas também. Mas eu trabalho com geriatria já há alguns anos. O número antes da pandemia que a gente tinha de idoso tentando autoextermínio e internando no hospital que a gente trabalha, né, eu e o Rodolfo, a gente tinha um caso a cada 6 meses, um caso por ano e tudo. Depois que começou a pandemia, a gente começou a ter um caso por mês, sabe, assim, no auge da pandemia, né? Antes disso, um pouquinho, um caso cada 3 meses. Então, assim, se isso foram pessoas que chegaram a hospitalizar. Então, imagina quantos tentaram, não foram hospitalizadas, e imagina quantos conseguiram, já foram direto para o necrotério, né? Então, tudo isso é muito importante. E para a geriatria, o Rodolfo pode me ajudar nisso, que de uma forma muito melhor até, a gente usa escalas diferentes, porque o idoso tem até vergonha de dizer que ele está triste, que ele tem uma tristeza maior. Por quê? Porque eles são, a gente cria, a população idosa foi criada com muita religiosidade, né? Então, assim, se eu estiver muito triste, é falta de fé, é porque eu não acredito em Deus. Então, a nossa escala que a gente usa chama GDS, e ela, na verdade, pergunta muito pouco sobre tristeza, né? A gente pergunta sobre desejo de vida, sobre se sentir bem, sobre estar mal-humorado o tempo todo, sobre uma angústia que não melhora. E aí o Rodolfo pode complementar e me dar uma ajuda mais aí, mas é uma escala que realmente mostra pra gente que se a gente perguntar direto, você tá triste? Você tem tristeza? Vários idosos falam assim, não, porque eu tenho Deus no meu coração. Então, assim, né, é muito difícil isso.